Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu dou bom dia a todos porque o dia só termina quando o outro começa, lógico. Então você pode estar estudando, ou vendo, ou acompanhando essa aula na parte da manhã, na parte da tarde ou na parte da noite. Sou o professor Luiz Lapa, essa é a nossa segunda aula na disciplina de linhas de investigação, ok? Então, vamos lá para mais uma etapa. Você tem aí um quilo, uma dezena de motivos ou de motivações para você acompanhar essa disciplina, linhas de investigações ou linhas de investigação, que vai te auxiliar a conduzir, a produzir, a confeccionar, a construir melhor a sua tese. Eu tenho certeza disso, tá? E vai lhe ajudar. Bom, para quem ainda não me conhece, isso aqui é apenas uma pincelada que eu sempre no início das aulas eu mostro para vocês de quem é esse vosso colega professor Luiz Lapa e de tudo isso aqui, o que eu já adiantei, já disse a vocês na aula passada, é que adoro escrever, adoro produzir artigos, adoro escrever artigos, portanto, a produção do conhecimento, a divulgação, a disseminação do conhecimento para mim é muito caro, gosto muito, tá? Bom, a proposta para essa aula. O título dessa segunda aula é Formação Investigativa no Doutorado em Educação, que é onde vocês estão, ok? Então tem aí 7 temas que eu proponho que a gente dê uma pincelada em cada uma delas para formar, para auxiliar, para agrupar aos seus conhecimentos. E a intenção é ajudar na sua tese, na escrita da sua tese, nesse curso que você faz, ok? Então vamos lá, vamos iniciar. O sentido da formação do seu curso de doutorado em educação. Veja bem, é óbvio, é lógico que todos vocês querem, todos querem esse curso por conta da obtenção de um título. Você não tem como. E esse título tem as suas motivações, né? Vai aumentar o salário, vai progredir funcionalmente falando, enfim, ele vai te ajudar, além do crescimento intelectual e profissional, tá? Mas, veja bem, quando a gente escreve, quando a gente faz um doutorado, a gente coloca para o público em geral, porque esse nosso trabalho ele vai ser divulgado, ele vai aparecer em algum momento nas mídias sociais, tá? Nas mídias de divulgação, de informação, então aí vai estar o nosso nome atrás dele. Então, não somente a preocupação em obter o título, que eu acho que é a principal, tá? Mas cuidado com o compromisso com a produção do conhecimento. Então, é muito importante você, ao construir a sua tese, você ter essa preocupação. O que é que eu quero informar para o público, né? Então, vamos lá. Constituição da identidade do pesquisador, da pesquisadora. Veja bem, eu proponho aqui para que a gente possa refletir sobre esse processo da escrita, o processo de pesquisa do seu doutorado, ou seja, a trajetória, como é que isso vai ser feito. Porque é muito importante você ter em mente que, primeiro, és um vencedor, uma vencedora, por estar no nível em que você está, tá? Agora, tão importante quanto é a possibilidade de você, nesse curso, você desenvolver a sua autonomia intelectual. Ter uma capacidade de análise crítica daquilo que você está investigando, daquilo que você está pesquisando. É fundamental, porque isso é que vai gerar a produção de conhecimento científico nesse nível que você tem do doutorado, tá? Bom, então, nessa perspectiva, compreender a construção de um modo próprio, problematizar a sua pesquisa, interpretar e investigar o seu fenômeno. O que você vai investigar? O que você está procurando pesquisar? Isso é muito importante, tá? Às vezes não é só o que você deseja pesquisar, que eu acho que é o ponto fundamental, né? Eu não vou pesquisar aquilo que não é do meu interesse, mas ver a viabilidade disso acontecer. Essa viabilidade é que vai produzir
um excelente trabalho, um trabalho mediano. Então, porque muitos de nós queremos, nós temos uma intenção por trás de investigar alguma coisa, mas se você parar e pensar bem com a ajuda de um orientador, de um colega, você vai ver que às vezes a forma para se pesquisar não é a melhor que a gente está querendo, tá bem? Então, essa aula de hoje vai esclarecer um pouquinho nesse sentido. Bom, terceiro, relação entre tema, problema e objeto de pesquisa. Mais ou menos iniciado uma reflexão na aula anterior. Para quem assistiu à primeira aula, eu dei os tópicos da importância e dos objetivos de cada um desses tópicos aí, tá? Bom, então nesse tópico aqui, eu pretendo amadurecer o seu projeto, fazer com que ele tenha uma construção um pouco mais segura, um pouco mais coesa, um pouco mais coerente e, mais importante, viável para que isso aconteça, tá? Então, assim, é exatamente te fazer compreender a diferença entre o meu tema, que eu também discuti isso na primeira aula, o objeto de pesquisa, o que é que eu quero investigar e por que que eu quero investigar. O porquê que eu quero, ele está dentro do problema de pesquisa investigado. O problema, a lacuna é esse, então a minha justificativa para que eu possa investigar uma situação, um fenômeno, está dentro aí desse esboço geral daqueles 4 temas que eu pedi que na atividade da primeira aula vocês realizassem, ok? Então essa é a questão que a gente vai ter agora, é poder focar no trabalho, compreendendo essas articulações entre o tema, o objeto de pesquisa, o problema e a justificativa para que isso aconteça. Quando a gente faz essas relações muito bem agrupadas, muito bem refletidas, muito bem concatenadas, tá? A sua investigação ou a nossa investigação, que eu me coloco enquanto pesquisador também, ela fica mais sólida e viável de que isso aconteça, tá? Portanto, o fortalecimento da consistência interna, quer dizer, dentro do nosso trabalho, do nosso projeto, vai depender desse percurso metodológico que a gente vai fazer essa junção entre essas situações, ok? Vamos lá, quarto tópico, a escrita acadêmica. Bom, a escrita acadêmica é extremamente importante, é muito importante, até porque cada um de nós temos uma característica pessoal de escrever. Cuidado com plágio, eu já fiz esse alerta em algumas outras aulas. Cuidado com plágio, cuidado com o uso excessivo da inteligência artificial, muito cuidado. Hoje tem como a gente detectar que aquele trecho que você escreveu não foi criação sua, foi de alguma ferramenta de IA, tá? De inteligência artificial. Muito cuidado com isso, viu? E plágio nem se fala. Li alguma coisa, seja de quem for, coloco a fonte dessa leitura. Eu não vou só pegar, copiar e colar, porque plágio é crime. Então vamos lá. A escrita acadêmica, ela não é só uma etapa final, tá? do seu trabalho. Ela envolve uma série de outros elementos, uma série de outras atividades para a nossa formação, para a formação do pesquisador. E, para mim, as mais importantes, quer dizer, essas atividades mais importantes que servem não apenas na construção da escrita da tese, mas é a construção de artigos, capítulos de livro, síntese de trabalho, relatórios, resumos. Existe não é um artigo, mas é um tipo de trabalho chamado resumo expandido, que está muito divulgado, ele aparece muito mais em eventos. Quando a gente participa de eventos, de congressos, de seminários, geralmente eles pedem um resumo expandido, e se esse resumo expandido for aprovado para esse evento, aí eles pedem que a gente, se for o caso queiramos, para que a gente escreva um artigo. Aí desse resumo expandido a gente aumenta um pouquinho mais a quantidade de
de páginas de escrita e se transforma em um artigo. Então, esse resumo expandido ele é hoje muito procurado em revistas, tá? Claro que depende do periódico para periódico, ok? Então, essa escrita acadêmica, ela não é só um exercício burocrático técnico. Olha aí, escrevi lá no finalzinho. Essas atividades, elas cumprem uma função central no desenvolvimento da capacidade de leitura, seleção do que eu vou ler e articulação teórica entre o que eu estou escrevendo, entre o que eu li, se faz sentido ou não. Inclusive, eu vou dar uma dica. Não procurem só autores que estão versando sobre o seu interesse, o seu foco de pesquisa. O seu foco de pesquisa é extremamente importante, é o que você quer pesquisar, mas procure ali um ou outro artigo de autor que fale o contrário do que você quer investigar, exatamente para ter essa comparação entre os dois e lá nos resultados você diz, olha, tá vendo o que fulano, o que ciclano eles pesquisaram, eles escreveram, então é fundamental que você faça essa articulação entre o que eu quero pesquisar e o que um outro autor, outros estudiosos dizem o contrário daquela ideia, tá? Do que eu estou pesquisando. Bom, a nossa escrita, ela literalmente significa desenvolver a capacidade de não apenas citar referências. Muito cuidado. Tem gente que escreve, eu já peguei cada artigo, eu também faço parte do que a gente chama de avaliação. Eu também sou avaliador em alguns periódicos, em algumas revistas. Então, o que a gente pega de trabalho, por vezes, só com citação, só com citação. Claro que é o correto, é óbvio que é o correto. Agora, escrever um trabalho onde você só pega as ideias dos outros e coloca no seu artigo, ele também fica meio pobre intelectualmente falando. Você pega a ideia de alguém, coloca, diz onde é que está a autoria, tá? Você está reproduzindo uma voz acadêmica, mas cadê a sua capacidade de interpretar, argumentar e contribuir para aquilo que está escrito que você leu? Você está num doutorado. O doutorado te permite essa capacidade de você argumentar e dizer concordo ou não concordo, mas eu acho também que é isso. Segundo fulano, fulano diz aquilo, eu acho que é correto. Por quê? Aí pá, 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 pá. Argumente. Dê a sua opinião. Ela é extremamente válida, aliás, ela é válida nesse momento do curso onde você está, que é um curso de doutorado. Tá? A formação do pesquisador e a produção do conhecimento é onde você se encontra nesse momento e que eu estou lhe parabenizando por causa disso. Tá bom? Bom, outra parte importante: relação, contato com o seu orientador, a sua orientadora. É extremamente importante que essa relação seja uma relação saudável. Saudável no sentido, ele não vai dizer o que você tem ou que não tem que fazer. Ele vai conversar com você, ele vai dialogar com você. E nessa conversa, sim, ele pode apontar correções. Não é só, um orientador não serve só para fazer as correções dos trabalhos e ver se ele está caminhando bem. Não, ele pode discutir com você. E nessa discussão, vocês dois, você e sua orientadora, seu orientador, vocês podem chegar num consenso. Eu falei, poxa, você tem razão. Pode chegar, você pode chegar na conclusão para o seu orientador quando diz, olha, não é melhor fazer isso do que aquilo. E você, não, professor, eu quero isso porque eu pensei em pá, 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 pá. Aí conversem, chegue num consenso. Esse é o papel do orientador e seu, ou seja, favorecer ambientes, espaços entre os dois, onde essa discussão sobre o teu estudo, com quem você vai pesquisar, isso seja possível ou passível de acontecer sem nenhum problema, tá? Então, o orientador, ele tem a função de questionar com você, te ajudar a dizer, olha, não seria esse o melhor caminho ao invés daquele? Isso é um diálogo que o orientador tem que ter com você, tá? Isso eu chamo de acompanhar o desenvolvimento do seu projeto. Por vezes,
quando você constrói um problema, os objetivos, nem sempre esses objetivos eles levam a alcançar aquilo que você está pesquisando. Eu só estou dando um exemplo, tá? E outra coisa extremamente importante é o método que você vai utilizar para posteriormente coletar os resultados e fazer análise desses dados, não é? Então, isso não significa que o orientador vai substituir a sua autonomia, não. Você, enquanto doutoranda, enquanto doutorando, você vai contribuir junto com o seu orientador ou vice-versa, ele vai contribuir para o fortalecimento da sua pesquisa. Eis a importância de sermos orientadores, orientadoras num trabalho acadêmico como esse, tá? Bom, desafios que nós temos também nessa trajetória de doutorado, ou seja, não é só eu ler uma coisa, escrever sobre o que eu li e colocar as referências. Não, a gente tem algumas dificuldades. E a primeira delas que eu vejo é a delimitação do estudo. Até onde o meu estudo vai? Sabe por quê? O grande problema no doutorado, a meu ver, que muita gente ainda não acordou, é o fato de que a gente tem que ter algo inédito. É o ineditismo. Tá? Não pense que tudo sobre tudo já foi escrito. Claro que não. Você, você pode, você pode pegar um tema já explorado, e aí praticamente muitos temas já foram explorados, mas aquele tema que você quer explorar, ele tem que ter um diferencial. Ele tem que ter um diferencial, tá? E você vai encontrar esse diferencial quando você ler muito para pesquisar sobre o seu tema. Eu posso dar aqui uma ideia, por exemplo, vamos supor, formação de professores, que é o que muita gente vai atrás, políticas públicas, que é o que muita gente vai atrás. Eu vou pegar na educação ambiental, por exemplo. Hoje, educação ambiental ainda é uma temática a ser explorada e muito, porque as coisas estão, em termos de meio ambiente, estão acontecendo assim a mil. E eu não digo só o meio ambiente, florestas, matas, parques, não. O meu eu interior é o primeiro meio ambiente que a gente tem que se preocupar. Então, você lidar com essas questões dentro da educação ambiental é um exemplo apenas que eu estou lhe dando. É, a, 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 o tema de pesquisa ele é muito explorado. Agora, vou pesquisar num doutorado sobre o quê? Aí você escolhe um detalhe que ainda não foi investigado e que você pode começar a investigar. Esse é o tal do ineditismo que a gente tem que ter neste seu curso de doutorado, tá? Bom, é exatamente essa dificuldade em concatenar as ideias, como sustentar essas ideias e começar a construí-las, não é? Então, esse é o grande problema. Depois que eu sei o tema que eu vou pesquisar, o objeto da minha pesquisa e por que eu estou pesquisando, já que ela tem que ser inédita, aí eu começo a uma boa escrita, aí me vem as inseguranças, elas serão sanadas, tá? Desde que eu utilize a metodologia correta. E acredito sim que você ao lado de uma professora, de um professor, de uma orientadora, de um orientador que possa te ajudar a concatenar essas ideias, aí você deslincha sem nenhum problema, porque não tem nenhum segredo também, tá? O segredo é fazer a coisa correta. Bom, o doutorado em educação. Vamos lá. E a produção do conhecimento. O que é produção do conhecimento? Nada mais, nada mais do que a gente começar a escrever as coisas, tá? Esse é um requisito acadêmico que você tem que ter. Você tem que escrever não só a sua tese, é fundamental, até porque ela vai ser revalidada no Brasil, já que você está numa universidade fora do país. Não só escrever a sua tese, como implica também nessa produção do conhecimento, você vai divulgar aquilo que você escreveu.
E essa divulgação, essa produção do conhecimento significa escrever artigos, participar de congressos, escrever aquilo que você pesquisou, investigou, para que nós aqui de fora saibamos qual foi o foco da sua pesquisa, tá? Isso é importante, viu? Então a produção do conhecimento não se limita só à tese. Acabei de falar, não é? Artigos, capítulos de livros, eventos, enfim. Eu estou aqui tentando refletir com você sobre essa responsabilidade acadêmica, ou seja, de um trabalho que possa contribuir, dependendo da sua pesquisa, possa contribuir para práticas diversas. Em, em um doutorado, em um curso de doutorado em educação, a gente tem que ter em mente que eu preciso, além do ineditismo, eu preciso oferecer alguma coisa para a sociedade. Tá? Esse meu foco, eu não tiro disso. Oferecer, nem que seja que a contribuição seja bibliográfica, nem que a contribuição seja empírica, fazer uma pesquisa num loco, num foco, em um campo de trabalho específico, mas oferecer à sociedade alguma coisa desse curso que arduamente, que com muito esforço você está fazendo, e disso eu não duvido. Ok? Bom, vou dar algumas orientações quanto à nossa segunda atividade. A primeira atividade, para quem já fez e viu, ela está lá na plataforma, na primeira atividade prática. Eu peço para que vocês escrevam o seu tema de pesquisa, o problema de pesquisa, o objetivo geral da sua pesquisa e a justificativa. Veja bem, não necessariamente você já tem isso pronto. Professor Luiz Lapa, eu ainda não tenho a minha pesquisa ainda pronta. Eu estou pensando em. Ótimo, então assim, dê uma sugestão. O que você está pensando fazer? E ela pode ser mudada com o tempo, claro que sim, né? É só uma ideia. Então, se você está pensando em fazer, seja o que for do seu trabalho, você escreva qual é o tema dele, qual é o problema, qual é o objetivo, qual é a justificativa. Repito, se você não tem algo de concreto, nem que isso venha a ser mudado depois, tá? Mas essa é a primeira atividade. E nessa segunda atividade, nessa aula que nós estamos assistindo, que vocês estão assistindo agora, o seu exercício vai ser, depois que você teve e que você escreveu lá na primeira atividade o tema, provisório ou não, tá? O tema, não é o título, é o tema, o problema, o objetivo e a justificativa, construa agora um título. Construa um título baseado naquele tema que você propõe, no problema de pesquisa, no objetivo geral proposto e na sua justificativa. Essa é a atividade da segunda aula. Vale também 20 pontos. Opa! Estamos chegando no final. Adoro esse momento de descontração, que é onde eu encontro nas redes sociais, faço a pesquisa no nosso amigo Google, encontro alguma cena, alguma charge que para mim chama a atenção. Adorei essa, gostei demais dessa. Apesar de triste, mas gostei demais dessa. Olha a multidão falando. Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima. Olha só, olha só. Alguém lendo e os demais. E é uma realidade, meu amigo, minha amiga, é uma realidade. As pessoas não têm mais acesso ao conhecimento, não têm mais acesso à leitura, as pessoas não querem mais se debruçar e ler alguma coisa. Não é só ler mensagens nas redes sociais. Não é isso. Ler. Saia um pouco, nem que essa leitura seja feita no celular, sim, no notebook, sim, isso não é nenhum problema, tá? Mas é o que ler. É o que ler. Leia. Faz bem. Abre a nossa mente. Abre o coração. Então, faça uma reflexão sobre essa charge aí e veja o quão é ou não importante para você, ok? Trago algumas referências, caso sejam úteis para que você possa
querer se apropriar de mais conhecimento, tá? E agradeço mais uma vez a todos esse momento de atenção, ok? Então, eu aguardo vocês lá na correção das atividades. Muito obrigado mais uma vez. Tenham uma boa semana, tenham uma boa aula. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.